Se você está de luto e está se perguntando, será que o que eu sinto é normal? Esse vídeo é para você. Eu resolvi unir algumas informações de especialistas para ajudar aqueles que ainda estão passando, para me ajudar também, porque também estou passando, porque perdi a minha sogra, vejo meu marido sofrendo, os meus cunhados, os netos. Então, é uma forma de ajudar as pessoas a passarem por esse momento que não é fácil. A primeira coisa que os especialistas falam é que não existe jeito certo de passar pelo luto, né? Não existe só uma forma de luto. Algumas pessoas choram muito, outras pessoas se recolhem, algumas pessoas gostam de falar do assunto e daquela pessoa que se foi, outros já preferem o silêncio. Então, cada um elabora de uma forma peculiar, de uma forma particular. Inclusive, algumas sentem raiva, muita raiva, outros sentem paz. Eu fiz um outro vídeo sobre as fases do luto, porque existem essas fases que os especialistas também observaram, né, ao lidar com as pessoas enlutadas. Depois, se você quiser, pode assistir também. Mas a verdade é que o luto ele não é padrão, ele é pessoal. Então não tem esse certo e errado, cada um vai viver do seu próprio jeito. Outra coisa, o luto não é uma linha reta, ele não é como uma escada que a gente sobe e pronto, acabou. Não, ele tem momentos em que a gente está melhor, momentos em que a gente está pior, tem horas que a gente pensa, agora resolveu, e a gente depois sente novamente. Isso é normal também. Eu também tive isso tudo. Esses dias mesmo fui arrumar as coisinhas na casa da minha sogra e pensei que estava super bem já. E quando eu comecei a lidar com as panelinhas dela, com a comidinha dela que ficou na geladeira, eu desmontei. Não teve jeito. E assim é, e vai ser por um bom tempo. Mas também passa, como já passou o luto que eu tive com a minha mãe, que já faz muito tempo. O luto parece mais com ondas, sabe? Elas vêm e vão. Então, tem dias que a gente está mais feliz, tem dia que a gente está muito triste. E quando a gente estiver muito triste, não é um retrocesso, é o cérebro processando a informação, porque é difícil também de processar, dependendo de quanto tempo você viveu com essa pessoa, como era a relação com essa pessoa, né? Então, tudo isso vai influenciar para o cérebro, para a alma da gente poder entender que aquela pessoa partiu. Um terceiro ponto que os especialistas falam é que a gente não deve passar o luto sozinho, que a gente deve ter alguém para compartilhar essa dor, compartilhar essa perda, falar das nossas emoções, porque a gente também não deve negar as nossas emoções, elas existem. O próprio Cristo chorou ao saber que Lázaro havia morrido, seu amigo Lázaro. Então, quanto mais nós que somos humanos, né, totalmente humanos, a gente também pode chorar e não deve passar isso sozinho. Deve ter alguém de confiança para a gente falar. Pode ser um amigo, pode ser um profissional, e organizar esses pensamentos vai ajudar nesse processo de melhora também da dor. Pedir ajuda não é fraqueza, é autocuidado. Outra coisa que os especialistas falam é que o corpo também luta. Então, em muitos momentos é normal a gente perder o apetite, ficar com sono desregulado, ter vários eventos de esquecimento, ficar extremamente cansado. Tudo isso pode acontecer no luto também. E os especialistas também dizem que por conta disso tudo, a gente deve se cuidar, pelo menos o básico, para a gente não piorar, obviamente, né? Comer pelo menos um pouco, se hidratar, ter um mínimo de uma rotina para ajudar a voltar ao normal com mais celeridade. Então, isso é importante, esse autocuidado, porque afinal a nossa missão ainda continua, né? Outra coisa que os especialistas nos avisam é para a gente evitar tomar decisões nessa época,
porque a gente vai estar com as emoções muito afloradas e a gente vai estar com a parte de decisões afetadas. A gente vai estar cansado, a gente vai estar exausto. Então, decisões importantes devem esperar a gente já estar com os nossos sentimentos e pensamentos mais alinhados para depois a gente decidir com mais clareza. Porque a dor, ela altera a nossa percepção das coisas. E você não precisa, a gente não precisa decidir tudo agora. A gente pode decidir mais para frente. Agora é hora de viver essa fase, atravessar essa fase. E depois a gente decide coisas muito importantes. Os especialistas também alertam para os sinais claros de que a gente precisa de ajuda. Isso é importante a gente levar em conta, porque às vezes a gente leva tudo sozinho, eu sou forte, eu dou conta, eu consigo, mas a gente é humano e a nossa fragilidade precisa ser olhada também. A gente também precisa de cuidado. Então, eles alertam para alguns sinais. Quando a dor não diminui com o tempo, né, a gente precisa observar isso, se ela está diminuindo, mesmo com esses altos e baixos, mas ela está num viés mais de queda, de acomodação. Quando fica impossível funcionar no dia a dia, você não consegue mais fazer as suas tarefas, não consegue mais ter uma rotina, é importante observar se isso acontecer. Aqui um outro alerta, quando surgem pensamentos de morte, que a vida acabou para você também, não é verdade, a vida da gente continua. Estou aqui, eu já perdi meu pai, minha mãe, meu irmão e agora minha sogra. Mas a minha missão continua aqui na Terra e uma delas é ajudar as pessoas a entenderem que Deus sempre passa tudo conosco, porque somos filhos amados dele, para viver a vida que ele nos permite viver. E às vezes ela é com dor, sim, não é fácil, mas a gente consegue vencer um dia de cada vez. Quando a culpa se torna persistente e paralisante, muitos de nós sentem culpa em algum momento, em alguma medida. Isso é humano, o cérebro começa a pesquisar fatos e situações que a gente viveu com aquela pessoa, mas a gente não precisa se sentir culpado. E se essa culpa acontecer e paralisar, também precisamos de ajuda psicológica, psiquiátrica, muitas vezes. A gente precisa buscar ajuda nesses casos. Buscar ajuda é um sinal de amor, de autocuidado, sabe? De amor consigo mesmo. Outra coisa que os especialistas falam, que fé e cuidado caminham juntos. A fé não anula o cuidado. A gente pode e deve se cuidar. A gente deve buscar ajuda de profissional, e isso não é de um profissional, e isso não é falta de fé. Se a gente precisar tomar uma medicação por um determinado tempo, isso também não é falta de fé. Pelo contrário, Deus usa pessoas para nos ajudar, Deus usa, inclusive, Ele deu sabedoria para que nós tivéssemos acesso a remédios, a medicamentos. A gente não vai depender deles a vida toda, em geral, né? Mas mesmo que precise, é uma bênção que eles existam para nos ajudar. Isso não anula a nossa fé em Deus. Por quê? Buscar ajuda não é falta de fé. Buscar ajuda é cuidar da vida que Deus nos deu. Então, busque ajuda se você se sentir dessa forma. Se você está de luto, saiba que o que você sente é válido, valide os seus sentimentos. Busque ajuda se você precisar. Viva um dia de cada vez, com fé em Deus e sem culpa. Esse é meu desejo para você e para mim também. Quero deixar alguns versículos para te lembrar que a gente não está sozinho nesses momentos. Eu vou ler para você, ok? Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu deixo aqui o meu abraço para vocês.